Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Galera, o tema do vídeo de hoje é muito polêmico, tá? Por quê? Porque, o cristão pode ter arma? O cristão ele pode ser policial e acabar matando alguém em serviço? Mas o cristão ele pode ser um militar, um soldado, ir pra guerra e tirar vidas? Ele vai ter o perdão de Deus? Vamos falar sobre isso hoje? Eu estava conversando com meu irmão, né, pastor Anderson, né, teólogo, professor também de teologia, e vamos dizer assim que ele falou assim, então, por que você não fala sobre esse assunto? Aí eu perguntei para ele, vamos lá, na minha profissão, que eu sou vigilante, também escolta armada, né, tenho treinamento militar, tenho curso de instrutor de tiro, então, eu posso ter arma? Posso. Se eu comprar, né, e for tudo legalizado, eu posso ter uma arma. Não é mesmo? Agora, por que eu posso ter uma arma? Porque eu recebi um treinamento, e dentro desse treinamento eu fui ensinado sobre leis, sobre a lei do vigilante, né, o que o vigilante pode ou não fazer em serviço. Assim como um soldado também que recebe o treinamento quando ele entra para o exército, ele recebe também o treinamento, né, militar, treinamento de campo, treinamento de tiro, treinamento de guerrilha, combate armado e desarmado, prevenção e combate a incêndios. Então, pessoal, daí então ele vai ter uma credencial, tá? Essa aqui é a minha, tá bom? Tudo direitinho, legalizado, tá? E aqui tá a lei. Eu vou ler para vocês o que fala a lei, tá bom? Artigo 19 da Lei 7.102, de 20 de junho de 1983, quando foi sancionada essa lei. É assegurado ao vigilante porte de arma, quando em serviço, prisão especial por ato decorrente do serviço. Brasília, dia 7 de março de 2014, foi quando eu recebi a especial, tá bom? Porque eu já tô, acho que há 20 anos na área, se não me engano, tá bom? Ou seja, eu já fazia a profissão antes mesmo de exigirem nas empresas que era necessário o curso de vigilante. Daí então, quando mudou a lei, se não me engano, em 2010, 2011, foi obrigado a todo vigilante, a todo segurança, seja ele segurança de carro forte, de banco, de patrimônio ou segurança particular, né, o famoso VIP, a ter o curso, né, de formação de vigilantes, aonde, né, eu ganhei aqui a minha credencial, não é mesmo? E também instrutor de tiro, né, aonde eu fiz na Infovrigil, né, escola maravilhosa, onde eu tive professores maravilhosos e consegui também, né, além do treinamento militar, não é mesmo? Atirador, né? Também tem o CAC, na verdade. Então, eu posso ter uma arma. Por quê? Porque eu sou qualificado a ter, não é mesmo? Mas você é evangélico, por que você tem arma? Porque é a minha profissão. Então, vamos lá. No cumprimento do dever, se eu estiver num carro forte, se eu estiver fazendo uma escolta que não seja no carro forte, que for de um cliente, a lei me assegura, não é mesmo? A proteger o meu cliente, mesmo que eu tenha que atirar. Correto? A lei me assegura isso. E quanto a ter uma arma? Eu posso ter uma arma. Desde que eu compre com o meu dinheiro, eu posso ter uma arma. Não é mesmo? A minha está aqui, dentro do coldre, bonitinha. Não é mesmo? Então, eu posso ter a minha arma. Não é verdade? Porém, eu, não estando de serviço, com o meu CAC, eu posso ter a minha arma dentro de casa e se pular algum indivíduo aqui dentro ou invadir a minha casa, eu posso dizer para ele, solta a arma, ou se não falar para ele se ele estiver desarmado, ou com uma arma branca, ou com um pedaço de pau, corrente, pedaço de cano de ferro, não interessa. Ele está invadindo a minha casa, ele invadiu a minha casa, eu posso atirar nele, afinal ele é um invasor. Quando você convida uma pessoa para vir na sua casa, você a convida, você abre a porta para ela entrar. Ele não, ele invadiu. Então a lei me assegura e te assegura a atirar. Se você falar para ele, fora daqui, vai embora, e ele não for, se você tiver com a sua arma em punho, você pode atirar.
Mas a lei diz para você que, né, você pode atirar até 3 vezes no peito do indivíduo, tá? É 3 tiros no peito, tá bom? Que a lei te assegura isso. Agora, se você atirar na cabeça, infelizmente, a família daquele indivíduo pode acabar te processando, você ir a júri, ou a júri popular, né? E o juiz pode entender que você teve a intenção de matar. Porque você tem um curso, você sabe atirar, e você atirou na cabecinha, não é mesmo? Então a lei te assegura até 3 tiros no peito, né? Agora, situação de sinistro acaba acontecendo. Se você estiver no meio de um tiroteio e tiver que atirar, então você pode atirar aonde você quiser, tá bom? Seja na perna, no pé, no peito, ou acabar atingindo no olho, na cabeça. Então a lei te assegura isso em situação de sinistro, em situação de risco, né? Em Zulu, né? Que é uma ocorrência onde, vamos dizer assim, teve uma desinteligência entre facções, não é mesmo? Aí, por exemplo, o policial tá ali, agora eu vou falar do policial. Então ele chegou naquele local e o tiroteio já está acontecendo. Então o que vai acontecer? O policial ele recebe um treinamento especial, assim como eu, assim como um soldado do exército, para poder empunhar a sua arma, mirar na cabeça do bandido, ou no peito, aonde for, e atirar. E detalhe, com este treinamento, tá? O policial, ele é treinado para não errar. Então não adianta você cair no papinho aí do jornalismo, no papinho da internet, que a bala saiu da arma do policial. E no meio de um tiroteio pode ter civis, né, pessoas inocentes, né, pessoas que moram naquele lugar, naquela comunidade, né, estavam transitando por aquela rua. Então o que vai acontecer? Aí vai ter a bala perdida. Do policial é muito difícil, pessoal. Muito difícil, sabe por quê? Porque ele recebe um treinamento especial para poder não errar. Assim como eu também. Eu não erro. Eu não erro. Agora quem atira à torta e à direita, muitas das vezes está correndo e está atirando assim, ou se não está atirando para trás, pá, 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 e saindo correndo assim, é o bandido. Então a bala vai ser perdida da arma do bandido, que vai atingir aquelas pessoas. A arma do policial não vai encontrar. Não vai achar. Ah, o policial matou os civis. Não, não matou. Quem matou foi o bandido, porque o policial, ele não erra. Ele não erra o alvo dele, que é o bandido. Você entendeu? Que já estava atirando. Então não adianta querer culpar a polícia por causa do tiro do bandido. Tá bom? Não cai nesse papinho não. Tá certo? Agora o militar. Exército, marinha, aeronáutica. Eles recebem um treinamento especial aonde que a lei militar é diferenciada da lei civil, né, e da lei do policial militar, que é um funcionário do Estado. No caso da lei militar, o soldado em missão, não importa onde ele esteja, se ele estiver na rua, numa comunidade, missão na selva, missão no deserto, missão no ar, missão no mar, se ele estiver em Zulu, em situação de risco, em situação de sinistro, ele pode atirar a hora que ele quiser, porque ele está debaixo da ordem. Ele viu a movimentação errada, ele pode atirar. Por quê? Porque lá é ensinado o seguinte: na dúvida, atire. É melhor que a mãe dele chore do que a sua. Você entendeu? É melhor que você volte para casa e não uma medalha. E, mas tem o perdão de Deus? Aí é que entra. Se você estiver no cumprimento do dever, ou para defender outrem é defender o seu familiar, proteger o seu patrimônio, você pode atirar. Você pode até mesmo levar aquela pessoa a óbito. Por quê? Porque se você for um cristão, e você tem o perdão de Deus, numa guerra sempre haverá baixas. Você prefere o quê? A vida do bandido? O bandido tirar a vida da sua família, do seu filho, da sua filha, da sua esposa, a sua? Ou você prefere atirar para poder proteger aqueles que você ama? Ai daquele que mexer com o filho meu. Ai daquele. Ai daquela que mexer com o filho meu. Eu não vou hesitar. Mas eu, como cristão, eu vou pedir perdão a Deus.
Vou pedir sim. E Deus ele vai me perdoar. Por quê? Porque eu fui lavado e remido pelo sangue dele. E eu estou no cumprimento do dever. Eu tenho autorização, eu estou debaixo de lei, eu estou debaixo de ordem. Se acontecer alguma situação de risco, de sinistro no meu trabalho, eu vou atirar. Por quê? Porque eu estou trabalhando, eu estou defendendo ao meu cliente. Eu estou por debaixo de ordem. Na dúvida, atira. É melhor você responder por um crime do que você for carregado por 6 num caixão. Ou por 7, ou por 8. Não importa. Que a mãe dele chore, não a minha. Por quê? Eu tenho família para sustentar. Se o bandido tem ou não, ele que não fosse roubar. Ele que não fosse matar, não fosse assassinar, ele que não fosse violentar. Não é mesmo? A lei me protege. A lei também protege eles. Mas a lei que protege bandido, a palavra de Deus condena. Não é mesmo? Vocês já leram a palavra de Deus? Pois é. Então, pessoal, é pecado você tirar uma vida? Se você estiver no cumprimento do dever? Não. Tá certo? Pergunta para o seu pastor. Eu sou um soldado. Eu tenho por obrigação atirar. Eu estou cumprindo o meu dever. Agora, você que arruma uma arma, que compra uma arma de terceiros e fala, não, agora eu tenho uma arma em casa. Se pular aqui eu vou atirar. Mas a arma não está no seu nome. E aí? Você sim está cometendo pecado. Por quê? Porque você está com uma arma ilegal, atirando numa pessoa que invadiu na sua casa, ou sei lá por que você comprou essa arma, porque se você comprou uma arma, você não tendo nenhum desses documentos, né, nenhuma dessas licenças, você vai estar cometendo pecado. Ah, mas eu me arrependi que não sei o que. Aí é você e Deus. No dia do julgamento, Deus vai falar, ó, você estava errado. Aquela arma que você matou aquela pessoa, ela era ilegal. Você já começou no pecado, você já começou errado. E quando você anda errado, o mal ele te persegue. O mal te coloca em situação de risco. Eu, graças a Deus, dentro da minha profissão, eu nunca precisei atirar em ninguém. Só disse, presta atenção, como a lei manda. Parado, mãos para cima, deita no chão. Você falou isso uma vez, o cara não quis obedecer, ele avançou, você atira. 3 tiros no peito. A lei me assegura isso. Agora, se você tá numa discussão de bar, ou tá numa discussão com um familiar seu, e você saca uma arma ilegal e mata ele, aí sim você está em pecado. Ou algum bandido invadir a sua casa, mesmo que for um bandido, e você atirar nele, você está em pecado. Por quê? Porque a sua arma é ilegal. Toda arma tem uma assinatura, tem uma raiação. E quando você atira, aquela munição, ela foi raiada por aquela arma, ela tem a identidade daquela arma. Então você vai responder se assim for provado. Você entendeu? Exemplo. Eu vou dar o exemplo de Josué, Caleb e Acã. Quando houve aquela guerra, pessoal, eles invadiram aquele povo e aquele povo foi dominado. E Deus disse para Josué, não deixem nenhum vivo. Por quê? Porque não era permitido pela lei de Deus aquele povo tomar para si escravos. Então não era para deixar nem homem, nem mulher, nem criança vivo, para não tomar escravo, e não tomem espólios para si. Os espólios do inimigo eram proibidos, porque era pecado. Obter riquezas imundas daquele povo imundo. Não é mesmo? Então vamos lá. E o que aconteceu? O Acã, junto com os filhos dele, pegaram para si aqueles espólios, aquele ouro, aquelas pedras preciosas, aquela capa babilônica, que provavelmente era estilo aquelas capas de rei, que era toda ornamentada, toda cravejada com pedras, toda colorida, né, com diamantes, ouro, aquelas coisas todas lindas, né, que a gente vê naqueles filmes de reis, das antigas, né? Então, o que aconteceu? Opa, vamos esconder aqui. Aí chegaram na sua tenda, depois, né, de trazer aqueles espólios escondidos,
cavaram a terra e esconderam ali debaixo da tenda, dentro da sua própria casa, né? Levou o pecado para dentro de casa. Então o que aconteceu? O povo de Deus estava passando por a tribulação, então o que aconteceu? Não, tem alguém em pecado aqui. Se aconteceu isso aqui, estudem melhor essa parte para vocês verem. Tava tudo dando errado para o povo de Israel. Tudo dando errado. Então o que aconteceu? Não, tem alguma coisa errada aqui. Aí Deus mostrou, porque Deus mostra o pecado escondido. Ele mostra, não adianta você tentar esconder. Ah, mas eu tenho uma arma ilegal em casa. Se você tem uma arma ilegal em casa, leve embora agora. Se desfaz desse pecado agora. Porque isso aí vai atrair desgraça para a sua vida, para a sua casa. Se você tem aquele pecado escondido ainda e você não confessou, você não se livrou dele, isso vai atrair uma lepra para a sua vida, uma doença, um estigma, que vai te perseguir a vida inteira, tá? Que pode te levar à morte. O Acã, os filhos dele e a casa dele ficaram leprosos, do alto da cabeça à planta dos pés. E foi aí que foi descoberto o pecado. Porque o pecado atrai desgraça para aquelas pessoas que continuam pecando. Então hoje, eu, debaixo da lei, debaixo da proteção tanto dos homens quanto da proteção divina, eu posso atirar em serviço ou posso atirar dentro da minha casa se assim for invadida. Tá bom? Você que não tem credencial nenhuma, que não é da profissão, que não é da área de segurança pública e nem da privada, muito menos da VIP, você não pode. Tá bom? Você não pode e não deve ter arma. A não ser que você passe por um treinamento, você tire seu CAC, aí então você compre a sua arma, tudo legalizada, tudo bonitinha no seu nome, tá? Aprovado pela Polícia Federal, porque isso aqui é lei federal, pessoal, tá? Ó, lei federal. Tá bom? Aí você pode sim atirar se assim você ter uma situação de risco, de sinistro, acontecer algum Zulu dentro da sua casa. Nem carregar a arma para fora você pode, a não ser que você trabalhe na área de segurança pública ou privada ou VIP, que é o VSPP, tá? Então presta atenção. Eu estou debaixo da lei, estou debaixo da ordem, eu sou um soldado de segurança privada e segurança VIP. Então eu posso atirar se assim eu sofrer uma situação de risco, de sinistro, algum Zulu, né, algum QRU. Agora, eu posso ter uma arma, porque eu tenho meu CAC. Agora você não. Tá? Não adianta, não, eu vou comprar uma arma, vou comprar um Winchester, vou comprar uma Colt, vou comprar uma 9mm, vou comprar uma 765, vou comprar uma submetralhadora P90, igual do exército americano, não. Você não pode, tá bom? Ah, mas e aquela espingarda que eu tenho do meu avô velha? Deixa ela lá pendurada na parede, você não deixa ela lá escondida, tá? Tá bom? Não usa ela, não. Você não pode, tá bom? Você não pode tirar a vida de ninguém. Ah, mas eu uso ela para caçar no mato, para isso, para aquilo. Então você tem que pegar aquela arma antiga, levar até uma autoridade, cadastrar aquela arma no seu nome, tá? E falar assim, ah, mas o senhor tem essa arma porque é herança de família. Não, tudo bem. Você tem um documento que prova que foi do seu avô? Não, tenho sim. Então, passar aquela arma para o seu nome e usar ela só para caça, na época de caça. Assim como o pescador, ele tem a época da pesca. Então ele só pode pescar naquela época. Você entendeu? Fora de época, ele não pode pescar e nem você, fora de época, vai poder caçar. Tá bom? Tá explicadinho? Se eu acabar tirando a vida de alguém, se eu acabar levando alguém a óbito, em serviço, eu posso pedir perdão a Deus. A palavra de Deus me assegura isso. E eu sou perdoado. Agora, estando ilegal, eu não posso. Tá bom? Se eu, por exemplo, discutir num bar e acabar tirando a vida de alguém, eu vou estar ilegal. Por quê? Porque eu não estava em serviço. Se eu estiver num restaurante e acontecer uma briga e eu sacar a minha arma e atirar em alguém, eu vou responder, eu posso ser processado e preso. Por quê? Porque eu não estava em serviço. Tá bom? O policial, a mesma coisa. Ele não estava em serviço, então ele vai responder, ele vai ser processado e pode ser preso.
O soldado militar, ele vai passar por lei marcial. Porém, o soldado, pessoal, a lei marcial é diferente, tá? Tá bom? Você não pode mexer com soldado. Exército, Marinha e Aeronáutica. Tá bom? Porque lá a lei é diferente. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham entendido. Tá bom? No cumprimento do dever, Deus te perdoa. Agora, se você estiver ilegal, aí você vai passar pelo julgamento de Deus. Se você tem algum pecado escondido, alguma arma escondida, se você tem um ódio de uma pessoa e fala assim, não, um dia eu pego ela, um dia eu dou um tiro, não faça isso. Tá bom? Porque aí você não, né? Você não vai ter perdão nem da lei dos homens, nem da lei de Deus. Tá? Aparta-te de mim, porque eu não vos conheço, diz a palavra de Deus. Porque você tem a intenção de tirar aquela vida. Não, um dia eu pego ele, um dia eu pego ela. Não. Você não tem que pegar ninguém. Ninguém. Tá bom? O que você tem que fazer é orar a Deus, pedir perdão dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos. Porque isso é um mau caminho. O caminho da morte leva aquela pessoa e você também para a morte. Para a segunda morte, onde você pode conhecer o inferno. E o inferno não é brincadeira, não. Caiu ali, já era. Caiu ali, você está condenado. Tá bom? Se livre agora de todo o mal, de todo o pecado escondido. Se você tiver uma arma de herança, legalize. Tá bom? Leva lá. Se foi do seu avô, bisavô, passa para o seu nome. Tá? Para que Deus venha te abençoar. Tá certo? Ou se não, se desfaça. Se você não é caçador, se você não usa arma para nada, para que ficar guardando isso em casa? Você sabe se no passado aquela pessoa usou aquela arma para tirar a vida de alguém? Então não tenha pecado nenhum escondido em casa, tá bom? Deus abençoe a todos e espero que todos tenham entendido o que eu falei, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus. Fui!